Fala fiel, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal. Eu quero hoje pedir para vocês novamente curtirem, compartilharem, comentarem, ajuda a divulgar o canal. O nosso último vídeo ele flopou, tá? Ele não chegou aí o número de pessoas que chegou o segundo vídeo, então eu peço a ajuda de vocês porque vocês estão me ajudando aí a que o vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira notícia, né? Trouxe 5 notícias aí. A primeira notícia é sobre a Arena Corinthians, né? A Neoquímica Arena. Ela foi eleita a arena mais difícil de se jogar na Série A do ano de 2023, tá? Então, quem que votou? Né? Foram 43 jogadores da Série A, ou seja, foram mais de 2 jogadores de cada time, né? Não foi a mesma quantidade para cada time, né? 43 não dividido por 20. E o Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, ficou com 27,9% dos votos. Ou seja, desses 43, mais de um quarto das pessoas votaram na Arena Corinthians. Tá? Lembrando que os jogadores do Corinthians não poderiam votar nela. Por quê? Porque era questão de jogadores fora de casa. Tá? Então, os jogadores do Corinthians não votaram. Porém, os outros jogadores votaram nela, né? Em primeiro lugar, Arena Corinthians, Neoquímica Arena, com 27,9. Segundo lugar foi o estádio do Palmeiras, com 16,2. E o terceiro lugar foi o estádio do Atlético Paranaense, com 11,6. Tá? Realmente o pessoal reclama muito em jogar na Arena do Corinthians. Por quê? Porque por causa do estádio, por causa do gramado. Na minha opinião, pessoal, é mais por causa da torcida do Corinthians, né? A gente percebeu bastante que durante a pandemia, que não tinha torcida, o estádio do Corinthians se tornou algo normal de se jogar, né? E com a volta da torcida, realmente fez a diferença e o estádio do Corinthians voltou a ser aquele estádio que faz os jogadores adversários tremerem na hora H. Exceto ano passado, né, que a gente teve muita dificuldade em casa devido aos jogadores, mas aí não é culpa nem do torcedor nem do estádio, é o nosso time que estava desequilibrado aí na questão de idade. Então, vamos para a próxima notícia, né? Falando em desequilibrar de questão de idade, o principal jogador do Corinthians a sair foi o Fábio Santos, né? A gente já reclamou bastante dele na questão da idade e nós já temos jogador contratado, tá? Diego Palacios já está fechado com o Corinthians. A gente, claro, a gente não pode cravar aí, porque tudo pode acontecer no final, mas já tá tudo certo, tá? O jogador equatoriano, que joga lá nos Estados Unidos, já está fechado com o Corinthians. Jogador jovem, 24 anos, vem para ser titular, né? Porque também foi contratado o Hugo, do Goiás, mas claramente esse jogador vai ser o titular. O Corinthians não vai negociar com mais nenhum lateral esquerdo, tá? São só esses dois mesmo, Hugo e o Diego Palacios. E também tem outra coisa, já foi falado aqui, né? Que o Bidu ele vai ser negociado, então o Corinthians vai ter 2 jogadores, aí se precisar de alguma coisa no meio da temporada, vai pegar alguém da base, tá? São esses 2 jogadores. O jogador ele não vai renovar lá com o time dele, né? O contrato dele acaba agora no final do ano. Então a negociação foi bem tranquila de isso acontecer. Basta o interesse dos dois, né? Paga luvas, paga os salários e tá fechado. Então, primeira contratação aí de jogador titular, né? O Ranieri a gente não sabe se vai ser titular, né? Depende aí da escalação do Mano Menezes. Mas o Diego Palacios vem para ser titular e provavelmente no início do ano ele vai estar na frente do Hugo. Outro jogador equatoriano que já está fechado com o Corinthians, né? O zagueiro Félix Torres. Vou colocar ele aqui para vocês. O zagueiro Félix Torres já está fechado com o Corinthians. Já trouxe aqui algo parecido aí no último vídeo e vou trazer aqui os dados dele. Tá? Ano passado, então, né, 2023, pelo Santos Laguna, ele jogou 49 jogos, fez 9 gols, ou seja, apoia muito, né? Apoia muito. A cada 5 jogos ele fez um gol. 7 de cabeça, então, aquele jogador que faz e gol de escanteio, né? 35 finalizações, 12 foram no gols, então ele tem uma assertividade aí de cada 3 bolas ele acerta uma,
tá? Dessa uma, então desses 12 gols, desculpa, dessas 12 finalizações, 9 ele fez gol, ou seja, ele tem uma assertividade bem grande aí também, né? Ele teve 374 ações defensivas, 83 interceptações, 61% dos duelos ganhos e 284 bolas recuperadas. Ele fez 34 faltas. 34 faltas para 49 jogos é menos de uma falta por jogo. Então é algo bem interessante. Um jogador muito bom. Né? Acredito eu que vai ser titular do lado do Lucas Veríssimo aí no começo da temporada. Né? Lucas Veríssimo é certeza que vai ser titular quando está contratando ele. Agora tem que ver entre Caetano e o Félix para ver quem começa. Tá? Acredito eu, começa o Félix, mas pode ser que o Mano Menezes dê prioridade aí pro Caetano, que já estava no time. Então aqui tem o mapa de calor dele. Ele joga aí pela direita, né? Então é um jogador muito bom. Pelos dados aqui dá pra ver que ele tem muita chance de ser titular no início do ano, tá? E falando em zagueiro, tem uma notícia não muito boa, né? O Corinthians antecipou o dinheiro da venda do Murilo. Vocês sabem que o Corinthians, não só o Corinthians, mas todos os times, eles fazem prestações aí. Por exemplo, o Oscar foi feito 3 prestações, né? Uma a cada 6 meses, vai ser finalizado aí no meio do ano que vem. Então, um pagamento do Moscar. Só que o que aconteceu? O Corinthians deve muito a jogadores como, por exemplo, o Gil, o próprio Fábio Santos, o Cássio. E o Duílio está querendo quitar esses valores, né? Pelo menos com os jogadores que estão saindo do Corinthians. Por exemplo, o Gil, novamente, né? E o Corinthians deve, por exemplo, aqui, 7 milhões de reais para o Gil, tá? Então, um valor astronômico, né? Não sei como é que consegue dever tanto para o jogador, o salário dele é de 800 mil, ou seja, quase 10 meses de salário, é muita coisa, né? Lembrando que tem 13º, tem várias outras coisas, mas são 10 meses de salário, é muita coisa. E o Corinthians quer pagar, então o Corinthians já fez um empréstimo com uma empresa, né? Ela é acostumada a fazer isso, né? Eles antecipam o valor, cobram uma porcentagem alta, tá? E eles recebem depois, tá? É algo totalmente de acordo com o mercado. Só que isso significa, pessoal, significa que o Corinthians administra mal o seu dinheiro, né? Como que vai pegar um dinheiro que já foi mal vendido, né? Vendeu o Murilo por pouco, o Murilo valeria muito mais, e ainda pega esse valor, que uma porcentagem, e dá para uma empresa qualquer, porque tem que antecipar o dinheiro, né? Totalmente é, algo totalmente errado, né? Falta de gestão, falta de planejamento, enfim. Mas aí o Corinthians perdeu, né? Mais uma parte do dinheiro, que era 35 bilhões, se eu não me engano. Uh, Deixa eu ver se 35 bilhões é o valor que falta. Uh, 35 milhões é o que falta, né? Eu não lembro quanto que ele foi vendido. Deixa eu ver aqui. Foi vendido por 74, ou seja, metade do valor era do Corinthians. O Corinthians vendeu por 64 milhões de euros, né? E desses 64, o Corinthians tinha 80%, sendo que ele vendeu 70 e manteve 10, ou seja, metade do valor aí. E o Corinthians perde mais um pouco dessa metade, né? Um valor baixo e ele perde mais um pouco dessa metade. E por último, aí para finalizar, pessoal, vai começar a copinha, né? E aí eu trouxe aí para vocês uma matéria do meu timão que fala sobre os jogadores, né? Os artilheiros do Corinthians no Paulistão. Rapidinho, pessoal, ó. Primeiro de todos, de 2013, na verdade, foi o Felipe Augusto, 4 gols. Pouquíssimo, né? Obviamente não deu certo. Giovani também 3 gols, né? Mais um motivo de não ter dado certo aí no Corinthians. Em 2020 teve vários aí. Hugo Sandoval, Xavier, Volante, Daniel Marcos, Juan Oliveira, 2 gols cada, muito pouco também. Em 2019 teve o Natan, com 8 gols, mas também não deu certo no Corinthians. Em 2018, o Ramonzinho com 3 gols também. Ele morreu, na verdade, né? Em 2020 ele teve um problema de saúde e morreu. Em 2017, o Carlinhos aí, que teve alguns minutos em campo, mas também não correspondeu. Foi emprestado para alguns times e tal. Mas é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.